Olá, pessoal! Vamos continuar então na nossa aula número 2 de matemática? Então, continuando com nossas frações equivalentes. Então, olha só, eu trouxe para vocês relembrarem um pouquinho sobre a questão da ordem crescente e decrescente, que nós vamos ter atividades lá no nosso livro didático. Então, só para relembrar, antes da gente dar continuidade, certo? Então, ordem crescente, do menor para o maior, ordem decrescente, do maior para o menor. Só que nesse caso, nós vamos trabalhar com os números decimais. Então, é ordem crescente e decrescente com os números decimais, ok? Então, você vai observar sempre os números decimais para você fazer essa ordem. Lembrando que, primeiro, eu observo a parte inteira do número, o número que vem antes da vírgula, tá? Então, se é ordem crescente, o maior que está na parte inteira vai ser o maior. E observando depois, caso eu não tenha a parte inteira, eu vou observar as casas decimais, que são décimos, centésimos e milésimos nesta ordem mesmo. Então, para lembrar vocês aí. Continuando então com as nossas frações equivalentes. Duas frações são equivalentes quando representam o mesmo número racional, ou seja, a mesma quantidade, ok? A gente já viu isso na aula anterior. Então, observa como podemos ter frações equivalentes. Então, eu posso escrever frações equivalentes. Eu não preciso esperar um desenho estar pronto. Eu posso fazer as frações equivalentes de uma determinada fração, de uma determinada quantidade, ok? Então, o que a gente vai observar aqui, ó? Para eu ter frações equivalentes de um número, eu vou multiplicando os termos da fração. O que é multiplicar os termos? É como se eu fizesse uma tabuada da fração, ok? Então, eu vou multiplicar a fração que eu tenho. Aqui, no caso, estou dando o exemplo da fração 3/5. Eu vou multiplicar ela pelos números como se fosse uma tabuada. Multiplico por 2, depois por 3, multiplico por 4. Eu posso fazer todas as frações equivalentes que eu quiser de uma fração fazendo a multiplicação dela. Então, aqui eu tenho 3/5. Quando eu multiplico os termos da fração, numerador e denominador, pelo número 2, eu faço 3 vezes 2 dá 6, 5 vezes 2 dá 10. Então, eu vou ter a fração equivalente 6 décimos. Se eu quiser continuar fazendo as frações equivalentes, 3/5 vezes 3. Então, 3 vezes 3 dá 9, 5 vezes 3 dá 15, 9 quinzeavos. 3/5 vezes 4. 3 vezes 4, 12, 5 vezes 4, 20, 12 vinteavos. 3/5 vezes 5, então 3 vezes 5, 15, 5 vezes 5, 25, 15 25avos. Então, essas frações que eu encontrei multiplicando são frações equivalentes a 3/5, tá? Então, frações equivalentes. Então, eu tenho a fração 3/5, eu encontrei 6 décimos multiplicando por 2, 9 quinzeavos multiplicando por 3, 12 vinteavos multiplicando por 4, 15 25avos multiplicando por 5. E eu posso continuar se eu quiser ou precisar. Vou multiplicando. 3/5 por 6, 3/5 por 7 e assim por diante. Então, é como se eu fizesse uma tabuada da fração. Eu obtenho as frações equivalentes àquela fração que eu estou multiplicando. Aí eu tenho uma outra forma de obter frações equivalentes. Será possível obter uma fração equivalente à fração 49/14avos com o denominador 2? Então, aqui eu tenho que observar. Então, eu tenho a fração 49/14avos. Eu quero uma fração equivalente que o denominador seja 2. Ok? Eu quero que a parte de baixo seja 2. Então, o que eu vou pensar? Nesse caso, como eu já tenho uma fração maior e eu quero uma menor, um denominador menor, eu não posso multiplicar, porque se eu multiplicar, ó, eu vou observar que ele vai sempre aumentando, ok? Então, eu quero
diminuir, eu quero reduzir essa fração. Então, o que eu tenho que fazer? O contrário. Ao invés de eu multiplicar, eu vou dividir. Então, eu tenho que pensar lá, que número que eu faço 14 divididos por esse número para dar a resposta número 2. Então, aqui eu observo que se eu fizer 14 divididos por 7, eu vou ter 2. Tá? Então, 14 divididos por 7 vai ser igual a 2. Se eu dividir 14 por 7, eu tenho que fazer o 49 divididos por 7 também. Assim como eu fiz na multiplicação, multipliquei o de cima e o de baixo pelo mesmo número, eu tenho que também fazer a divisão. Dividir o de baixo, eu tenho que dividir o de cima também, para eu encontrar essa nova fração equivalente. 49 divididos por 7 vai dar 7. Então, como eu consegui dividir o numerador e o denominador por 7, eu consegui a fração equivalente 7 meios. Então, a fração equivalente a 49 14 avos é 7 meios. Então, nesse caso, foi possível escrever uma fração equivalente com o denominador 12. Nem sempre vai ser possível, porque não adianta. Eu tenho que dividir tanto o denominador quanto o numerador pelo mesmo número. Não posso dividir só um e o outro não. Ou eu divido A embaixo por 7 e em cima por 5. Não posso. Tem que ser o mesmo número, ok? Então, podemos obter uma fração equivalente a uma fração dada multiplicando ou dividindo os termos da fração pelo mesmo número natural. Então, eu posso obter frações equivalentes multiplicando ou dividindo. Mas eu tenho que multiplicar pelo mesmo número ou dividir pelo mesmo número, ok? Então, aqui, observando lá, 2 quintos, 4 décimos, 6 quinzeavos, 8 vinteavos são frações equivalentes porque representam o mesmo número. Então, elas representam a mesma parte pintada, mesmo o desenho fica igual, ok? Então, para obter uma fração equivalente a uma fração dada, podemos multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Então, repetindo aqui, ó, eu tenho 3 quartos, multipliquei por 2, fiquei com 6 oitavos, que 3 vezes 2 dá 6, 4 vezes 2 dá 8. Quero uma nova fração equivalente, então eu pego 3 quartos e multiplico por 3. 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 3 dá 12. Quero uma nova fração equivalente, vou fazer 3 4 vezes 4. Multiplico o numerador e denominador para encontrar a nova fração equivalente. Ou processo da divisão, quando dividimos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número, obtemos uma fração equivalente, só que essa fração ela é mais simples do que a fração inicial. Então, essa fração, quando eu faço a divisão, que ela fica mais simples, a gente também conhece por fração irredutível. Tá? Então, o mesmo número pode ser escrito através de várias frações equivalentes, e a fração irredutível é a mais simples e obtém-se dividindo a fração até não poder reduzir mais. O que isso significa? Olha lá, eu tenho 18 32 avos. Eu fiz divididos por 2, ok? Fiz 18 divididos por 2, o resultado deu 9. 32 divididos por 2, o resultado deu 16, ok? Essa fração aqui, eu posso dividi-la novamente por um mesmo número, o numerador e o denominador? Não. Por quê? Porque eu não consigo usar, não posso dividir por 2, não posso dividir o 9 por 2, o 16 sim, mas o 9 não. Eu posso dividir o 9 por 3, mas o 16 não. Então, eu não consigo mais dividir os dois pelo mesmo número. Então, essa fração aqui é a mais simples que eu consigo ter, que é o que eu chamo de fração irredutível, ok? Então, olha lá, para a gente resolver as atividades do nosso livro didático, então
responder as atividades lá do lápis na mão, páginas 8 a 12 do livro didático. Então, vocês têm aqui no nosso livro didático, essa questão aqui é a ordem crescente e decrescente que eu falei para vocês lá, ok? E aqui a gente começa a ver as frações equivalentes. Então, vocês vão... Aqui é só escrever a fração representada pelo desenho. E aqui nós vamos começar a ver sobre as frações equivalentes. Aquilo que eu mostrei para vocês, tá, gente? A questão de você encontrar frações equivalentes multiplicando ou dividindo. Para quem tem o programinha lá, esse QR Code da nossa página 9, ele tem a explicação disso que eu falei aqui para vocês também. É um videozinho bem rápido, também é legal de vocês assistirem para complementar. E continuando lá até a página 12, aqui também, gente, esse QR Code tem outro videozinho também explicando, bem legal para vocês entenderem. Vocês vão trabalhar com as frações equivalentes aqui, certo? Ó, multiplicação, divisão, vocês vão tentar colocar isso na prática até a página 12 ali, que é multiplicando ou dividindo a fração para encontrar a fração equivalente. Então, vocês façam esses exercícios para a gente estar treinando aí. Até a próxima aula, pessoal!